Sinomose é uma doença causada por um vírus, é uma doença que é bastante grave, a gente tem bastante óbito por conta dessa infecção. Geralmente, os pacientes mais jovens, os pacientes não vacinados, são os pacientes que são mais acometidos, apesar de que pacientes vacinados com vacinas de balcão, ou então até mesmo vacinados com vacinas éticas, para você ver como esse vírus ele é problemático, podem ter esse quadro infeccioso. Tá? O risco para o animal vacinado é muito menor e o papel da vacina não é só de prevenir a doença, mas também de reduzir sintomas. Então, o animal que ele é vacinado com vacinas éticas, eles podem ter um curso de sinomose, só que geralmente é um paciente que não vem a óbito, é um paciente que não tem sequelas, é um paciente que a gente consegue reverter mais facilmente o quadro da doença, né? Lembrando que é uma virose, e as viroses a gente tem um manejo clínico, um manejo de recuperação muito mais difícil. Então, a gente não tem, por exemplo, um protocolo fixado, olha, sinomose a gente trata assim. A gente precisa ver os sintomas que aparecem, porque, como é uma doença viral, a gente tem uma gama de sintomas que podem aparecer, pode ter acometimento oftálmico, pode ter acometimento do sistema nervoso central, que é o sistema de eleição, né, do vírus, de proliferação viral. A gente pode ter diarreias, vômitos, mioclonias, são as contrações musculares involuntárias que são bem típicas da doença. Né? Então, a sinomose, geralmente, hoje em dia, a gente atende pacientes que já chegam na fase neurológica, que é essa fase de contração muscular, e essa já é uma fase ruim da gente atender, porque a gente já teve uma evolução viral muito intensa e as sequelas são muito graves se o paciente sobreviver. Né? Então, o nosso objetivo da veterinária preventiva é esse, evitar que a sinomose chegue e, se chegar, a gente reconhecer logo para evitar sequelas. O que é que causa é a exposição do paciente, geralmente neonato, não vacinado, né, a ambientes de risco, como, por exemplo, áreas abertas onde cães errantes podem ter acesso. Então, geralmente, essa doença é trazida do ambiente externo ao nosso ambiente doméstico, então temos que ter cuidado com os nossos sapatos. Eu costumo dizer que quando a gente entra em casa com sapato, a gente traz a rua para dentro de casa, né? E o nosso pet, temos que lembrar, o contato com o ambiente dele também envolve a boca, que é uma porta de entrada para a infecção. Então, eles lambem tudo, mordem tudo, pegam sapato, chinelo, então temos que ter cuidado com isso. E isso é importantíssimo com os filhotinhos. Né? Então, não adianta nada deixar o animalzinho dentro de casa, começar o protocolo vacinal bonitinho e entrar com o sapato dentro de casa. Então, é a mesma coisa de estar levando o paciente para passear na rua. Então, tenham cuidado com os sapatos dentro de casa, evitem, criem esse hábito. Né? No Japão já tem esse hábito, né? Eles tiram o sapato por conta disso. Eles criam um ambiente limpo dentro da casa. A gente ainda não tem esse costume, mas quem sabe a gente não desenvolve, né? Para manter os nossos pets mais saudáveis. Sintoma bem característico é a mioclonia, como eu comentei, né? São os tremores musculares, geralmente é o membro que fica puxando, às vezes na face a gente tem contração de músculos faciais, tem paciente que tem contração de mandíbula, então fica batendo o queixo, se mutilando por conta de morder língua, tá? Só que, como eu comentei, esse sinal já é um sinal de evolução muito grande da doença. Então, a gente precisa estar atento aos primeiros sinais. E quais são eles? Então, o filhotinho está em fase de vacinação, ou então é um paciente vacinado que você observa sempre e não vê nenhuma alteração, você começa a perceber a alteração oftálmica. Então, aquela conjuntivitezinha, uma secreçãozinha ocular de manhã que fica pertinho do canto do olho, um olho mais avermelhado, vômitos, redução de apetite, diarreia também pode acontecer, pode vir com sangue ou sem sangue. O que eu costumo sempre orientar é o seguinte: se vamos criar uma relação íntima com o nosso pet, a gente precisa saber o que é normal e o que não é. E sempre, qualquer sintoma fora da normalidade, não espera. Leva no veterinário, faz um hemograma, faz um exame, porque a gente pode diagnosticar cedo, a gente precisa estar atento.
O diagnóstico da sinomose, a gente tem diversas possibilidades. Se for um caso que já chega com mioclonia, pode ser um diagnóstico clínico. Ou seja, eu vejo o paciente, ele tem uma alteração que é patognomônica, ou seja, o paciente que tem mioclonia tem sinomose. Então, a gente já diz, olha, é um paciente que tem sinomose, mas em casos precoces, a gente precisa do auxílio dos exames clínicos, laboratoriais. Então, temos sorologias, temos pesquisa de antígeno, e cada caso é um caso, Patrícia. A gente tem que ver se o animal é vacinado ou se não é, se o animal, período de vacinação, se é recente, se é longo, porque as sorologias, a gente tem que saber qual tipo de sorologia solicitar, se vai ser uma pesquisa de antígeno ou não. Então, precisamos fazer exames para diagnóstico. O tratamento da doença, em geral, é bem de suporte, né? Como a gente vai lá no médico, na emergência, e o médico diz assim, olha, você tem uma virose. E aí, o que é que ele diz? Vamos tratar sintomas. Está com vômito, vamos utilizar medicação para parar o vômito. Tem dor, vamos usar medicação para suspender a dor. E no caso, né, de um vírus que tem tropismo pelo sistema nervoso central, a gente tenta dar um suporte para que esse sistema ele fique um pouco mais protegido. Não temos um protocolo fechado, porque cada paciente apresenta uma sintomatologia diferente, então cabe ao médico veterinário avaliar qual é a evolução da doença, qual é o comprometimento do paciente e definir quais medicações devem ser usadas. Só lembrando, sinomose não é uma doença para tratamento domiciliar, é difícil recuperação, então tem várias receitas na internet, Patrícia. É o quiabo que a gente faz, não estou desmerecendo, eu acho que a gente pode associar esse tipo de tratamento, né, que melhora a imunidade e tudo isso, mas a gente precisa entender que é uma doença grave, e que doença grave precisa de acompanhamento direto do médico veterinário, seja em casa, seja no internamento. Então, leva ao veterinário, ele vai ser o único capaz de dizer se é um paciente para ser tratado em casa ou não. Prevenção, cuidados, né, com o nosso pet, então vacinação dentro dos prazos, fazer vacinas éticas, não vacinas de balcão, para que a gente tenha maior proteção desse paciente. Então, não adianta nada a gente utilizar uma vacina que tem 40%, 60%, se a gente tem outros 40% de risco. É melhor pagar um pouquinho mais, fazer com o veterinário e ter a garantia, a maior chance de prevenir dessa doença que é tão triste, que traz tanto óbito para a nossa profissão, né? Então, precisamos ter esse cuidado da limpeza na nossa casa, evitar trazer a rua para as nossas casas. E nos passeios, gente, cuidado com o pet, né? Eu vejo muita gente fazendo passeio livre com o pet, sem coleira, e ele sempre fala assim, mas eu quero que ele se sinta livre. O problema é que, às vezes, a liberdade para eles pode trazer um risco. Por conta disso, eles não têm a consciência de que aquele ambiente, né, aquela pracinha, está cheia de riscos para eles. Então, é igual a criança, precisa de atenção, precisa de cuidado, precisa de guia. Então, a coleira não é só uma forma de controlar o pet, é uma forma de você trazer uma certeza de que o animal não vai ingerir nada no passeio, não vai ingerir um veneno, por exemplo. A gente atende no hospital muitos casos de envenenamento por chumbinho, que é um veneno que é contra a lei, a comercialização, mas, infelizmente, insistimos em colocar em nossas casas. Então, é preciso que a gente faça o passeio com coleira, com guia, para a gente dar segurança ao nosso amiguinho, que é nosso companheiro, para evitar esses tipos de acometimentos e doenças graves.